galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu estou empolgado, sim, estou muito empolgado. Tem um assunto interessantíssimo para tratar com vocês. É o que? Já conto. Eu quero começar o vídeo falando da visita do Macron, porque tem uma história de um evento aí que foi cancelado, uma andada na Avenida Paulista, que tá aquele cheirinho que entra pelas narinas de covardia por parte do Lula, talvez um medo de ser vaiado. E eu quero mostrar para vocês duas matérias sobre isso. Depois quero falar sobre a história da Ferrogrão, mais uma tentativa de sabotar o Brasil. Quero mostrar duas movimentações importantíssimas do Felipe Barros, do PL. Tem ainda algumas críticas de senadores em relação ao que está acontecendo no Brasil, esse passeio do Lula, todos esses absurdos. Tem a fala do Lula sobre inteligência artificial, Deus nos acunda, e ainda tem uma nova tríade, um novo trio que surge. Maduro, Putin, você já tá meio preocupado, e Bolsonaro. É a nova união conservadora segundo o UOL. A gente vai comentar sobre isso também. E aí a gente vai pro segundo tema, que tem uma coisa muito interessante. Eu não vou adiantar nada, mas de coração eu te peço, fique pelo menos até o segundo tema. Não sou de prometer o que eu não vou cumprir. E eu acho que é uma coisa que vai interessar muito vocês. Vai deixar vocês talvez um pouco mais inteligentes. Aí depois eu quero falar sobre embates, direita versus esquerda. A direita tá numa franca, subida, numa crescente. E a esquerda tá numa crise. Ontem eu requei um céu do PT, rapaz. Lula aí sofrendo várias críticas na esquerda. Tarcísio tá fazendo alguns gols interessantes. E no final, se der tempo, mas acho que não vai dar. Tem alguns assuntos pra estar de Brasil, principalmente econômicos, que o Lula não tá deixando com todas as confusões que ele tá criando aí, né? Antes de falar sobre o Macron, começando aqui sobre o novo trio. Gente, aqui não tem nem o que comentar. É só mostrar pra vocês darem risada. Eu não vou nem dar play nesse áudio. Maduro e Putin são conservadores como Bolsonaro. Lula é democrata. Opino Thales Faria. Tem o que pra falar sobre isso? Nada. O que eu posso perguntar é se esse cara aí bebe vodka, 51 ou pinga. Ou se ele tá usando outra coisa. Que tá muito louco. Muito louco. Eu nem fiz de propósito, mas esse frame, se você olhar pra cara do Josias, ele tá meio assim, ó. Com os olhos telados assim, rapaz. Alice, você está bem? Você está... A Fabiola também. Nós falamos assim, meu filho... É sério mesmo? Vai meter essa? Bolsonaro? Putin, Maduro? Essa trinca? Rapaz, vocês estão demais. O petismo tá corroendo cérebros. Mas vamos lá. Até porque eu não preciso de cérebro, né? Porque hoje temos a inteligência artificial. Gente, o Lula, depois de falar, né, que já estava cansado de inteligência artificial, só serve pra fake news, um monte de maluquice. Aí ele veio ontem falar... em mais um evento para passar vergonha, que a gente possa produzir uma inteligência artificial do bem, diz Lula a Macron. Não sei se como é que vocês fazem essa matemática. Aqui na Austrália tem uma coisa que muda na cabeça, porque aqui você não vive pensando no mês, aqui você vive pensando na semana, porque as contas são semanais, salário é semanal, então o intervalo de tempo da sua cabeça ele é mais curto. E o ano tem 52 semanas. A gente tá gastando 3 dias. Metade de uma semana. 52 semanas dá 2,5%, né? Cada semana. Então você tá falando de 1% do ano foi jogado fora. 3 dias passeando com o Macron pra cima e pra baixo. Nada foi resolvido. E o Lula tá falando o seguinte, ó, uma inteligência artificial pra ajudar a cuidar da saúde, cuidar do povo pobre, melhorar a descarbonização do planeta Terra. Eu acho que fica cada vez mais claro que a agenda verde é um ponto que a direita precisa acordar para isso. E graças a Deus, tivemos algumas movimentações neste âmbito. Tivemos, graças a meu bom Deus. Mas vamos continuar. Olha isso daqui. Ontem, a turma do Metrópolis publicou essa nota. Segurança de Macron veta passeio na Avenida Paulista sugerido pelo Itamaraty. Aí tem algumas discrepâncias no português. Não nessa nota, mas quando a gente compara essa nota na outra. Assim, o português dos textos nos deixam assim meio em dúvida. Se foi a França que cancelou, ou se talvez não foi o petismo que plantou uma nota na imprensa para tentar blindar o Lula de críticas. Para falar, olha, o Macron não andou por causa do Lula, porque o Lula ia ser vaiado.
Sei lá, olha ali o subtítulo. Ó. Passeio na Avenida Paulista, pela Avenida Paulista, foi recebido com surpresa pela equipe de Macron, que manifestou preocupação com a caminhada em via aberta em São Paulo. Será? Então, assim, São Paulo é perigoso, mas passeio de barco, pra cima e pra baixo, isso não é. No meio do mato. Aí tudo de boa, né? Macron tá em casa, né? A Amazônia é a casa dele. Aí tá ali que esse passeio foi cancelado pela equipe do chefe de Estado por questões de segurança. Aí eu fiquei assim, né? Pô, pega de surpresa. Gente, viagens como essa, elas são organizadas com um bom tempo de antecedência. Porque tem que ter uma troca de agência, você tem que maximizar, né? Você tem que optimizar o tempo que o Macron vai passar no Brasil. Não, o Macron chega no Brasil e pergunta, eu vou fazer o quê? Eu vou pra onde? E aí, Lula, eu vou pra onde, irmão? Lula, não, chega em casa, pô. Quando chegar aqui, daqui a gente vai. Não, não é assim, pô. Não é assim, você tem que organizar as coisas, tem que optimizar, tempo é dinheiro. Só que entender pra perder o Lula. Aí, olha que engraçado, dia 22, 5 dias antes, Macron caminhará pela Avenida Paulista após jantar em São Paulo com personalidades francesas e brasileiras. Gente, se a agenda já estava toda organizada, se já sabia que estava marcado essa caminhada, como é que a equipe do Macron foi pega de surpresa? E aí, a matéria do Metrópolis diz que foi sugerido pelo Itamaraty o passeio. O Brasil falando, Lula, vamos passear. Deixa eu pegar na sua mão. Né? Na verdade, o Lula falando, Macron, vamos passear, eu vou pegar na sua mão. Pra você gozar da minha popularidade com o povo. E a nota do Globo falava, ó, em seu segundo dia de visita ao Brasil, na próxima quarta, no caso ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, pretende dar um passeio a pé pela Avenida Paulista. Pelo que a Globo tá falando, é o que o Macron pretende fazer. Não a agenda que o Itamaraty montou para ele. Aqui não fica aparecendo. Conhecendo o Lula, sabendo que o Lula não consegue encher uma Kombi, a não ser quando tem aquele apoio da Globo, né, cenográfico. O Lula não consegue encher uma Kombi. Aí o Macron pretende andar. Aí o Lula fala, não faça isso, Macron. Pelo amor de Deus, não faça isso. Macron, se você for andar no meio da rua, eu vou ter que estar do seu lado, eu vou ser vaiado. Parece que essa questão de segurança foi muito mais para blindar o Lula. É o que fica aparecendo. Ou eu tô vendo coisas. Só estou interpretando o português da nota e entendendo que agendas, elas não são aleatórias. Gente, a Globo sabia tudo bonitinho, toda a agenda. Não, nesse dia, no segundo dia, nesse horário, vai fazer isso, fazer aquilo, outro. Não tem como você ser pego de surpresa. Não foi aí o Lula deu a doida, falou, Macron, vamos dar a doida aqui, vamos se jogar no rio sem roupa. Vamos nadar nus e fazer uma foto nu artístico. Não, não há negócio desse. Não foi aleatório. A equipe de Macron pega de surpresa? Será que foi o Lula que fugiu? Tem um cheirinho de covardia no ar, não tem? Tem um cheirinho, aquele fedorzinho petista. Aí, dá uma olhada nisso daqui. Eu não tinha parado pra prestar atenção. Aí eu me deparei com esse tweet aqui. Tem algumas coisas que às vezes, sabe, que o óbvio tem que ser dito pra você perceber. Fala, meu Deus, eu não tinha parado pra perceber. Porque você vai se acostumando com as coisas, né? Com a vassalagem do Lula. Pessoal, olha só essa imagem. O Lula sentado numa cadeira, olhando pro nada, enquanto Boca de Nescau tá recebendo uma medalha. Não é qualquer medalha. É a mais alta medalha da França. Aí você pensa, peraí. A mais alta medalha. Você tá dando pra alguém que a França, né? Assim, pô, velho, a gente tá ali valorizando. Por que eles estão valorizando Boca de Nescau? Primeiro, o Nescau não é nenhum produto francês, né? Então não pode ser pela Boca de Nescau. Então ele foi outra coisa. Não é ligado ao chocolatado. O que é que o Raoni fez? É algum entreguista. É algum cara que sabota o Brasil. E assim, na frente do... O cara tá dando a medalha assim, ó. Você é o nosso funcionário do ano. Tome a medalha. E o Lula assistindo assim, ó, atônito. Atônito não, ele tá feliz. Devia estar aí no raio da Cilibrina, louco, alucinado, feliz da vida. Assim, é um negócio que é simbólico. Você consegue ver um cenário oposto? O Lula indo pra França pra dar medalhinha pra algum ongueiro, pra algum ativista na frente do Macron? Você consegue ver esse cenário? Assim, é de uma humilhação ímpar isso daqui. O perfil ainda vai além, ó. Clara provocação separatista de Macron no Brasil. Condecorou com a Legião de Honra, né? O Raoni, pelo seu trabalho, luta incansável pelo seu povo, por toda a Amazônia e os povos originários.
Isso é muito estranho. Aí, Boca de Nescau entregou pro Macron e pro Lula denúncias contra a Ferrogrão. 7 anos. Tem pelo menos 7 anos que o projeto de lei modificou a extensão territorial do Parque Nacional do Jamanquim. Gente, esse parque para construir a Ferrogrão, você está tirando 800 hectares de um lado para dar mais de 50 mil hectares em outro. Só para passar uma ferrovia, e o Lula não deixa, os zongueiros não deixam, a Marina Silva não deixa. Aí Boca de Nescau recebe a medalha de funcionário do mês, e aí Boca de Nescau vai lá, toma aqui, ó. Vocês não estão vendo que tem algo muito estranho acontecendo nesse país? Boca de Nescau entregou para Macron e Lula um documento com denúncias contra o prédio da Ferrogrão. A entrega ocorreu durante a cerimônia em que o Macron condecorou ele com a honraria. Foi durante a cerimônia. O Amazônia Azul, precisíssimo em suas palavras, excelente não ter a Ferrogrão para os agricultores franceses e americanos, contra a melhora da nossa competitividade. Ele prefere milhares de caminhões na BR-163? Ferrovia é o modal mais sustentável e não passa por terras indígenas. Não é preocupação ambiental. É uma batalha econômica. O que existe é uma disputa econômica. Vocês estão vendo que, inclusive, tem uma grande discussão em torno do acordo União Europeia-Mercosul, da forma como eu acho que não ajuda o Brasil. E, obviamente, esse é o objetivo, né? Eles querem entrar no Brasil, vender o produto deles e continuar protegendo o mercado deles. É só vem a nós, ao vosso reino nada. E aqui num ponto... Não, deixa eu comentar isso daqui. Chegar no Felipe Barros. Deixa eu chegar no Felipe Barros, que eu vou ser chato. Ministra do País de Gales pede reconhecimento de terras indígenas a Lula. Ministra do País de Gales. Quem é o país? A única vez que eu ouvi falar na minha vida do País de Gales é quando eu jogava aqueles managers de futebol, tipo L-Foot 98. Championship Manager. Eu gostava de jogar o Manchester. Aí tinha na época, ali naquela transição, PlayStation 1, PlayStation 2, Swing Eleven 7, né? Pro Evolution Soccer. Aí tinha o Ryan Giggs. É a única coisa que existe do País de Gales. Tirando ele, não tem mais nada. Assim, é um zero à esquerda. Era lá um jogador meia esquerda. Tirando isso, o peso é zero. Zero. Mas vira nota na Mônica Bergamo. Linha auxiliar do petismo. Mais uma nota pra quê? Pra reconhecer terra indígena. Tomada do Guarani. A ministra de Mudança do Clima, ela recebeu um documento de um Ongueira. Um Ongueira falou, ministra, sabote o Brasil, coloque pressão, interfira na nossa nação. Eu quero que o Lula, eu quero que a Marina Silva agora, hoje, ela liga a TV, não precisa ser com a Inglaterra não, porque aí ela não vai saber o que reclamar. Vamos pegar assim algo bem óbvio. Manda a Marina Silva ir pra TV e criticar a Noruega. Exploração de petróleo lá na Antártida. Na Antártida não, no Ártico. Vai lá, reclama. Parece que é de baleia. Reclama disso daí. Não reclama. Só querem se meter no Brasil. No país deles, você não pode falar nada. O Macron, que tá todo mundo batendo palma, é o de Barbalho. Lula é esse cara aqui, ó. Só pra relembrar. Macron diz que discutir status internacional da Amazônia é questão que se impõe. A Amazônia é do mundo. Macron não é o primeiro. Não foi o Sarkozy, foi o cara que veio antes. Poxa, o nome do cara? Agora me fugiu o nome da cabeça. Mas já Mitterrand. François Mitterrand. Defendeu a internacionalização da Amazônia. Macron também defende a internacionalização da Amazônia. O projeto do Instituto Internacional da Ilha Amazônia, lá de 40, na década de 46, foi gerado em Paris. Os franceses, assim, acho que não tem um povo atualmente que mais tenta sabotar o Brasil em termos de agenda verde. E aí, sabendo disso, vendo que essa história, Ferrogrão, todas essas interferências, olha o que o Felipe Barros fez. Felipe Barros entrou com um requerimento para obter mais informações sobre aquele programa
que foi lançado aí, né? Foi lançado pelo governo Lula com o governo Macron, de parceria, 1 bilhão de euros para desenvolvimento sustentável da Amazônia, para ter redução de carbono. E o Felipe Barros fala o seguinte: graças ao nanismo diplomático de Lula, a soberania nacional corre o risco de ser trocada por um passeio de mãos dadas pela floresta. Macron não ficaria 3 dias no Brasil em troca de um book fotográfico na selva. Gente, você acha que um presidente vem para outro país para bater foto? Você acha que olha, o Macron, com tanta coisa para resolver, a Europa está em chamas, e você acha que o Macron ia sair de lá, num conflito quase que iminente que ele está, inclusive, com a Rússia, ele ia sair de lá para vir bater foto na Amazônia? Você acha que foi assim? Ah, é só para bater foto. Precisamos entender os interesses envoltos na visita. Um cara que já disse isso, você acha que ele veio a passeio ao Brasil? Entrei com requerimento para o desgoverno explicar essa agenda verde, enquanto as contas públicas estão no vermelho e a dengue já ceifou a vida de mais de quase 1.000 pessoas em 3 meses. O requerimento tem 4 itens. Primeiro, a íntegra dos termos dos acordos firmados entre Brasil e França entre os dias 26 e 28 de março de 2024. Todos os estudos técnicos e documentos que inspiraram a confecção dos acordos entre os países. Ou não tem estudo técnico, ou não tem nada. Quais os efeitos práticos e jurídicos que serão observados após a assinatura do acordo? Porque vai ter uma parceria entre bancos brasileiros e agência de desenvolvimento francesa. Quem que vai mandar em quem? Quem manda e quem obedece? Com a previsão de encaminhamento das mensagens de acordo ao Congresso Nacional. Aí vejam só. Ontem a gente comentou sobre esse acordo, a gente comentou sobre algumas outras coisas. Eu venho comentando sobre a questão da agenda verde incessantemente durante meses. E eu vou falar pra vocês, sendo chato, tem hora que eu olho pra direita e dá uma tristeza. O que chama a atenção da população é a foto. É a foto do Lula com Macron. Vários memes. Pessoas brincando de colocar legenda na foto. Mas ninguém tá interessado em saber sobre isso. A direita, eu vejo que ela tá presa, sabe? Na estética, na lacração, na mitada. É o que as pessoas gostam, é lavar a alma. Lave a alma, é isso que a turma quer. A galera fala, Brasil, sei que, mas muito mais mitada. É a mitadinha, lacradinha, sabe? A legendinha, que engraçadinho, o Lula com o Macron, olha essa foto. Agora, poxa, quantas pessoas deram atenção pro que tá acontecendo de verdade? Quantas pessoas estavam comentando sobre a Ferrogrão? Sabe assim, pra eu ver o Amazônia Azul, uns 2, 3 perfis assim, só, sabe? Não tem 10% de engajamento das piadinhas da foto do Macron. Sério, gente, assim, bota... sei lá, se vocês estão aqui, acho que vocês têm um pensamento diferente, né? Pra parar pra me ouvir 1 hora por dia, um monte de notícias, às vezes notícia chata, mas notícia, informação, acho que vocês têm algum pensamento diferente, não faz vocês nem melhor nem pior, mas... Poxa, a direita precisa dar uma amadurecida, né? Coisa séria acontecendo com o país, os questionamentos que deveriam estar sendo feitos, e a turma tá aí, sabe, a fotinha do Lula com o Macron, é um negocinho que é estético, sabe? Não tem peso no que tá acontecendo. São as preocupações que são tão vazias. Poxa, qual é o nosso objetivo? Não é ver o Brasil andar pra frente? Não é recuperar o Brasil? Não é literalmente recuperar o Brasil, voltar para as mãos dos brasileiros? Essa postagem do Felipe Barros, eu já DRT não. Eu já pensei sempre de madrugada. Da hora que o Felipe Barros postou até agora, pô, 67 mil visualizações. Quantas curtidas e compartilhamentos deve ter tido? Mas as piadinhas com o Macron, aí rodaram a internet toda. Se a gente quer ver mudança, a mudança tem que começar pela gente, né? A gente tem que estar... Poxa, eu mesmo reclamo dos deputados. Mas sempre que eu vejo o deputado falando alguma coisa, eu tento dar um empurrãozinho, tento divulgar. O cara se animar, pô. O cara se animar. Gente, a gente tem o nosso deputado. Eu vejo uma galera reclamando que os nossos deputados podiam fazer mais, podiam fazer isso, podiam fazer aquilo outro. Quando os nossos deputados fazem alguma coisa,
Os caras não recebem nenhum carinho, nenhum agrado. Se você agrada esses caras, você mostra, dá uma curtida, você dá um like, você mostra que tem engajamento pra quem trabalha, aí a disputa não vai ser pra quem coloca mais marca d'água. A disputa começa a ser pra quem entrega mais resultados, quem faz mais gols. Vocês conseguem influenciar, inclusive, o dia a dia, a vida dos deputados. Muito dele corre em busca do seu like. Se você der like para o cara que tá trabalhando, pro cara que tá entregando, ele vai se sentir mais empolgado para trabalhar. Ele fala, cara, só ganha like quem trabalha, então eu vou trabalhar. Vamos pensar no país, pô. Dá risada, é engraçado, eu dei muita risada com as fotos do Macron, mas vamos também prestar atenção no nosso país, no que tá acontecendo. Felipe Barros não só fez, eu falei as movimentações que o Felipe Barros fez. Essa daqui é importantíssima, mas ainda mais importante que essa, meu amigo, comentamos sobre isso anteontem, sobre a questão da mineração. Falou, tem que ficar de olho aqui nessa discussão, para onde vai, que no meio do percurso pode se desvirtuar. Isso aqui pode dar muito bom, pode dar muito ruim, pode mudar nada, que é alterações no Código de Mineração do Brasil. A coisa tá começando mais ou menos boa. Tá começando bem, não sei como vai terminar. E eu digo que tá começando bem porque Lira com a turma da mineração. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu aval para um projeto de lei que propõe um novo Código da Mineração. Ele se comprometeu a pautar a matéria ainda em 2024 e pediu celeridade. Mas, meu irmão, vamos adiantar. Até porque é eleição. A esquerda, né, os lacradores vão estar meio descansados. E por que eu digo que começou bom? Não é por causa disso. O PL foi apresentado nesta semana por Felipe Barros. Felipe Barros, ele pode errar. Ele pode fazer um PL que não é perfeito. Mas eu olho pro Felipe Barros e eu vejo um cara que quer acertar. Olha pra onde tá começando. Isso daqui pode ser crucial pra gente destravar o país. O país ser autossuficiente em fertilizante, nos minérios necessários pro desenvolvimento nacional, gerar riqueza, gerar emprego, qualidade de vida, saúde. Não é isso que a gente quer? Não é ver a melhoria? Então, parabéns aí ao deputado Felipe Barros. Parabéns, deputado. Mas meu, milhares de parabéns. E o relator do prédio do Felipe é outra pessoa do PL. Esse eu não conheço. É o Joaquim Passarinho. A PL Paraná. Eu sabia que era o Jarbas Passarinho, né? Joaquim Passarinho, não sei se é parente. Mas enfim. O deputado dos grandes aliados de Grace Elias, do Avante de Minas, líder de um grupo favorável ao novo texto para mineração. Então, vou ficar de olho. Isso aqui passar, meu irmão, isso aqui vai ser uma vitória incalculável para cima dos zongueiros e a turma da esquerda, a depender do que passar. Isso daqui tem que ser valorizado, gente. Não é lavar a alma, não é discursinho de lacrador. É isso daqui, é o trabalho, a entrega. Marcar os gols. Quero ver deputado marcando o gol. Quem também comentou foi 2 senadores que comentaram sobre a questão da Europa, mostrando toda a hipocrisia do que está acontecendo. E a turma do agronegócio aí devia também dar, né, mais atenção para algumas coisas que estão acontecendo. Você viu? Europeus pedem alívio à lei de lei anti-desmatamento. Da Reuters. E o senador Plínio Valério, que foi o presidente da CPI das ONGs, compartilha falando, ó, mesmo sendo o chefe de Estado que mais atrapalha o acordo Mercosul-União Europeia, Macron foi recebido por Lula com flores e sorrisos, sob o manto de ajudar no avanço da bioeconomia. Adivinha de onde? Da Amazônia. Enquanto isso, olha como é que tá a Bate-Caverna. Enquanto isso lá na Europa, olha a hipocrisia. A outra pessoa que fala da hipocrisia do Macron e dos europeus é a Tereza Cristina. Da série Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ela compartilhou a nota do exame, de ontem. Países da União Europeia aprovam normas ambientais flexíveis para agricultores do bloco. Para eles, faz o que tu quer. O Brasil não. O Brasil é no chicote. A proposta foi feita pela Comissão Europeia diante de pressão provocada pela onda de protesto de camponeses em vários países do bloco, que vocês devem estar acompanhando, né? A turma tá aloprando os agricultores com os tratores. Mas tá ali, ó. A Comissão Europeia eliminou ontem a obrigatoriedade dos agricultores deixarem pelo menos 4% de suas terras em pousio ou preservadas. 4%, gente. 4%. 4%! A mesma União Europeia que não reconhece o Código Florestal Brasileiro, que exige de 20 a 80! Lá era 4 e não é mais! Aqui é no mínimo 20! Você tem noção?
E o vilão é o brasileiro. O Lula segue atacando o Brasil, atacando o agronegócio. E aí é essa União Europeia que quer impor as nossas exportações, regras próprias anti-desmatamento, a própria due diligence. E vocês, deputados, vou ser chato de novo, não fizeram nada quando a Febraban instituiu isso em relação aos açougues. E está ampliando, vocês estão deixando a due diligence entrar no Brasil. Barreiras comerciais travestidas de exigências ambientais, sabemos todos. Isso aqui é uma questão econômica, fala política, econômica. É política econômica, muito mais econômica. A Amazônia Azul já tinha dito. Em tempo, o presidente da França, o maior defensor dessa hipocrisia europeia e militante ferrenho contra o acordo do Mercosul-União Europeia, está hoje no Brasil. E segundo as notícias oficiais, este assunto, o mais importante, simplesmente não estará na pauta do encontro entre Macron e Lula. Olha a quantidade de coisa que estava acontecendo. Mas o que é que circula na internet? É a foto, as piadinhas, os memes. Não sei porque eu repeti aqui. Olha aqui, de ontem. Enquanto isso, em Bruxelas, a capital da Bélgica, quem passava por essa rua presenciou uma batalha épica de caminhões em plena luz do dia. De um lado, o poderoso e limpo caminhão de água da polícia. Do outro, um caminhão de esgoto que simplesmente jorrava fezes. É assim que a turma lá tá lidando com a situação. Se fosse no Brasil, a discurso de ódio democrático tava na pior. A justiça não ia deixar que o agricultor se manifestasse dessa forma. No Brasil, não, no Brasil. O bicho tá pegando. O mundo tá passando por um momento muito confuso, muito confuso, muito confuso. E o Macron não foi embora. Hoje é o terceiro dia. Vamos ver o que a rede vai falar, né? As redes vão comentar sobre a visita do Macron. Mas vamos continuar. Aqui tem umas coisas interessantes para comentar. Tem um texto longo que eu vou mostrar para vocês já depois disso daqui. Mas deixa eu começar por aqui, né? Achei esse comentário muito pertinente. Aquela imagem que vale mais do que 1000 palavras. A Paula Schmidt fala que jamais o Brasil teve uma justiça tão sem vergonha, tão enviesada, tão explicitamente desonesta e injusta. E essa certeza leva a outra conclusão. Jamais o jornalismo brasileiro foi tão corrupto, prostituído, covarde e rastejante. E o que é que tá na imagem, né? Embaixada da Hungria, a gente tem imagens. Aeroporto de Roma, não tem imagem. Fuga de Mossoró, não temos imagem. Dia 8, as imagens do Ministério da Justiça, também não temos. Até as imagens no Brasil são seletivas, né? A que a população tem acesso. As de Bolsonaro todo mundo tem. Dos outros, ih, rapaz. Se pode prejudicar o Lula... Não. Essa aqui é um print bom pra você bater e mandar pras pessoas, né? Que estão assim, meio balançadas, que não acompanham muito política. E tu pega e fala, cara, tu não acha aqui estranho não, velho? Tu não acha meio estranho? Só a de Bolsonaro que tem, né? As que pode prejudicar o Lula, ninguém tem mais de nada. Mas vamos lá. Gente, é longo, mas eu juro pra vocês que isso daqui vai valer a pena. É um conhecimento importante isso daqui. E o que é? No dia de ontem, eu comentei sobre aquela movimentação recente. Eu comecei a ver que esse caso aí de Bolsonaro, Hungria, Orbán, a própria questão do Maduro também, a gente não tá diante de um caso, não é um negocinho, um pontual que tá correndo no Brasil. A gente tá diante de confusões gigantescas que se entrelaçam. Existe interesses nesse desgaste de Bolsonaro, existe interesse em desgastar a Hungria, tem a questão, a própria eleição americana, isso, né, tá no meio dela. Trump é um aliado do Orbán, não tem como negar. O Biden atacou formalmente o Orbán, e aí eu mostrei essa nota. O Biden fez um ataque ao Orbán, mostrei no vídeo ontem, onde ele fala que o Orbán é um cara que gosta de ditadura, que não gosta de liberdade, que não gosta disso, não gosta daquilo outro. E aí o ministro das Relações Exteriores da Hungria, ele convocou o embaixador americano na Hungria para falar assim, irmão, mostra onde é que o Orbán falou isso, que é fake news essa fala do Biden. E aí tá o maior fuzuê. E aí eu fui atrás olhar, porque o Biden falou que o Orbán é um iliberal. Aí eu comentei por alto, mostrei. Eu achei as primeiras críticas, mostrando no vídeo da Anistia Internacional, aquela ONG financiada pelo Soros, toda a turminha globalista. E aí eu fui atrás na íntegra, porque nós somos diferentes. E esse texto aqui,
ele é uma pérola. Esse texto do Orbán literalmente é uma pérola. Eu tô quase orbaminho, mas eu não vou deixar me levar. Não vou ser um emocionado, mas eu tô quase um orbaminho. Isso daqui eu acho que é... Antes da gente comentar, eu quis trazer hoje, eu mesmo sabendo que é um texto longo, talvez um pouco cansativo, por uma razão. Muitas vezes eu vejo que a gente olha pra política e a gente toma um lado, toma outro, porque assim, alguém falou pra mim, não é de direita. Não, só, toma a direita de lá. O que a direita lá pensa? É parecida com o Brasil? Tem as pautas similares? Tem coisas que a gente pode importar, que pode ser bacana, pode nos ajudar, não sei. Eu sempre tento trazer, né, quando a gente fala em assuntos internacionais, olhando Brasil. E aí, em relação a isso, só esse ano de 2024, já falamos sobre o projeto 2025, o Project 2025, da Fundação Heritage Foundation, que é quem encabeçou, trouxe vários especialistas de diversas áreas, tem um compêndio de 800 páginas por tema, criando uma visão de mundo, né, a cosmovisão da direita americana em relação àquele tema. O que fazer, não só linhas gerais, como o que fazer mesmo, assim, termo prático. Ó, essa secretaria tem que fechar, essa tem que abrir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, isso aqui vai acontecer, isso não vai. Criando um plano pro presidente de direita que chega lá, cara, ele tá com a faca e queijo na mão para fazer o melhor governo possível, com apoio real, assim, um apoio inteligente. Esse é o suprassumo. A direita no Brasil tá muito longe disso. Esse ano comentamos também sobre El Salvador, várias coisas que estão dando certo lá, fazendo as ponderações, porque lá foi possível, porque no Brasil não é, mostrando a diferença nessa relação de forças do Bukele com o legislativo. Falamos também nesse ano sobre a direita em Portugal, analisando o partido Chega, as ideias que eles defendem. Trouxemos aí algumas coisas do próprio ChatGPT mostrando, etc. Mostramos o projeto, não foi um projeto, né, mas é um caderno de... uma agenda legislativa do Chega para salvar o país, para apresentar para o povo, ó, esses são os nossos 20 projetos prioritários para Portugal, para tirar Portugal da miséria. O que é um negócio bacana, porque você subsidia, você dá munição para a tia do Zap portuguesa, né, defender o partido. O próprio partido dá um direcionamento na hora de se vender, isso ajuda. E mostrando, poxa, olha como essas ideias podem contribuir. Isso é possível de fazer no Brasil. E aí eu vi esse texto. E eu acho que esse texto aqui, cara, eu ia ficar muito feliz. Eu vou mandar para quem eu conheço. Esse aqui é um texto que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam ler. Toda a liderança de direito no Brasil deveria ler esse texto. Tô fazendo um baita jabá e sem brincadeira. Falando pra vocês, esse texto me surpreendeu. Ainda mais pela data dele, que é 2014. E eu fiquei de cara, falei, cara, como o Orbán, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo já em 2014. Ele tem assim, uma convisão e assim, o senso de urgência e o senso de prioridade, o senso do que fazer, do que não fazer, sabe? O senso do isso daqui não. Eu posso não ter a solução, mas eu sei o que eu também não quero. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Vem comigo, que eu te garanto que você vai ter uma visão diferenciada. Uma coisa que, inclusive, que eu sempre falo, né? Eu falo, gente, eu sou conservador nos costumes e conservador na economia. Sai de perto de mim com liberal conservador. Sai de perto do Orbán com liberal conservador. Não tem espaço lá. Interessante. Ele, inclusive, vai falar sobre a questão que liberdade tem a ver com liberalismo. Mas, enfim. O texto é bem longo. Eu tentei trazer os principais pontos, ainda assim ficou muito longo. É um discurso, né, completo. Enfim, em 2014, o mundo já tinha passado pela crise de 2008, foi uma crise impactante. E aí, nesse discurso, o Orbán ele também tá falando já sobre isso. Ele tá tentando entender, cara, o mundo tá passando por mudanças. Naquele momento já tinha passado. Já tava entrando numa nova era. E agora? Depois do Fica em Casa, e principalmente depois do que começou em 2022, esse conflito, Rússia, Ucrânia, ele tá no novo planeta. Nunca mais as relações serão as mesmas. Mudou, mais uma vez. Tá mudando cada vez mais rápido. E aí o Orbán tá falando sobre isso, né? Assim, o desafio intelectual que enfrentamos é usar a mudança de regime apenas como uma experiência e não mais como um ponto de referência nos nossos debates sobre a compreensão do futuro e a definição do nosso caminho em direção ao futuro. O que deveríamos considerar como ponto de partida é a grande redistribuição do poder financeiro, econômico, comercial, político e militar global que se tornou óbvia em 2008. Estou trazendo aqui só para mostrar o que eu estou falando. O discurso do Orbán começa falando, a gente tem que começar de um ponto. Vamos começar a construir a partir aqui de 2008, analisar o nosso cenário, o que está diante de nós. Aí ele está lá.
O pão de pai das discussões sobre o futuro, porque, se bem entendi, a nossa tarefa todos os anos é tentar de alguma forma compreender juntos o que se passa à nossa volta, aproveitar os seus momentos importantes e talvez reconhecer a partir disso o que nos acontecerá no futuro. E, portanto, se esta é a nossa tarefa, sugiro que nos lembremos brevemente do fato de que ocorreram 3 grandes mudanças no regime global no século XX. Final do primeiro conflito internacional, o final do segundo e 1990, que é o quê? É a queda do Muro de Berlim. Você tinha no século XX essas 3 grandes marcos que foram viradas. A chave virou. Olha para o Brasil, né? Redemocratização. A característica conjunta destes, e talvez já vos tenha falado sobre isto aqui antes, é que quando essas mudanças ocorreram, era claro que todos praticamente de um dia para o outro, que a partir de agora estariam vivendo em um mundo diferente daquele em que viviam até então. Tava muito óbvio. Acabou o primeiro conflito, discussão, segundo, adversário, tava muito óbvio que a coisa ia mudar. Fim do Muro de Berlim, tava muito óbvio que ia ter uma mudança de regime, mas a crise de 2008 já era um negócio meio sutil. Assim como o momento atual que a gente está vivendo, cara, quais são essas mudanças, né? Não tá tão claro para as pessoas. Porque por mais que é uma coisa pontual, só uma coisa pontual que impactou o mundo inteiro. Então a turma fica meio assim, sem prestar atenção nisso. E aí o Orbán disse, a manifestação disso, ou seja, quando se tornou absolutamente óbvio, é o que descrevemos como a crise financeira de 2008, ou melhor, a crise financeira ocidental. E ele fez questão de frisar isso. Cara, esse problema foi aqui, foi no Ocidente. O Oriente tem outro estilo de vida. O Oriente tem outro estilo de vida. Ele não tá falando só a comunidade, ele tá falando próprio... Toma lá que tem uma religião, né, coisa assim. Enfim, lá no Oriente mais médio. E o significado dessa mudança não é tão óbvio, porque em contraste com as 3 anteriores, as pessoas a percebem de uma forma diferente. Na altura do grande colapso financeiro ocidental em 2008, não estava claro se viveríamos num mundo diferente a partir de agora. Não estava tão claro como a queda do Muro de Berlim. A mudança não é tão aguda como nos casos das 3 primeiras grandes mudanças de regime global, mas de alguma forma espalha-se pelas nossas mentes a um ritmo mais lento e tal como o nevoeiro lentamente se instala na paisagem, lentamente aprendemos o conhecimento de que tomarmos. Se olharmos bem à nossa volta e analisarmos bem o que se passa à nossa volta, então este é um mundo diferente daquele em que vivíamos há 6 anos. E se extrapolarmos estes processos em relação ao futuro, o que, claro, implica sempre uma certa quantidade de risco, mas é uma tarefa intelectual fundamentalmente justificada, então é claro que estas mudanças se tornarão ainda mais diretas. Estamos aqui no alicerce. Calma que a gente vai subir as paredes. Apenas para ilustrar a profundidade destas mudanças, eu reuni algumas declarações e pensamentos do mundo ocidental e também uma ou 2 do Oriente, sem qualquer ordem específica, que são chocantes. Se ouvirmos estas palavras com a visão de mundo pré-2008, digamos, liberal, então elas são um choque. Mas, se não os olharmos a partir dessa perspectiva, mas em vez disso olharmos para o quão longe avançamos ao longo de 6 anos no discurso público, nos tópicos de discussão e na formulação de ideias, então as declarações que irei citar ajudam-nos a compreender a extensão das mudanças que estão acontecendo em todo o mundo. Olha o que ele está falando. Eu vou dar um exemplo prático. Na década de 90, se alguém te falasse sobre gordofobia, tu ia dar risada. Tu ia botar o cara... Tu ia falar, tu cara é maluco. Gente, esse negócio de gordofobia era piada até 2010, coisa. Hoje em dia, é algo real. Faz parte constante do discurso público. Isso veio no pós-2008. Ele tá falando isso, que no pós-2008, esse discurso, que hoje se chama de agenda woke, ele não vai dar nome aqui de agenda woke. Ele não tava claro agenda identitária. Não estava clara a agenda woke naquela época. É o processo do PT. Olha, o PT é um ótimo exemplo disso. O que era o PT? Quando você pensa no passado, o PT é o passado. Barbão, todo mundo sujo, ninguém gosta de tomar... Ninguém toma até hoje, né? Mas toma mais limpinho, né? Trabalhismo, sindicatos, trabalhadores, mortadela. Você olha pro PT hoje. Agenda verde, descarbonização, cotas, equidade, diversidade, isso, aquilo, e virou o pessoal. Virou o pessoal, a esquerda woke. Então, assim, mudou muita coisa nesses anos.
O mundo passou por um que foi sutil para as pessoas. E hoje tá todo mundo olha para um lado olha pro outro e ninguém entende nada. E ele vai falar isso, ó. Cara, eu vou mostrar para vocês, ele vai dar alguns exemplos de coisas que no passado ninguém acharia estranho. Mas hoje você fala, a pessoa fala, nossa, como você é retrógrado, como você é ditador, como você é autoritário. Isso daqui foi em 2014. Aí Orbán falava, ó, imagine hoje alguém que fala abertamente sobre o fato do governo deve financiar principalmente empresas que empregam americanos ou nos Estados Unidos. Tu já imaginou alguém falar isso? Ó, eu defendo que os Estados Unidos dê prioridade para as empresas que ajudam os americanos, que é o discurso do Trump. O que é o Trump? É o antidemocrata, é o golpista, é o autoritário, é o ditador, é o autocrata, é o tirano. Porque ele defende o país dele. Olha só, e é uma coisa que há 20 anos atrás ninguém achava estranho. Não, cara, você tem que priorizar as empresas do seu país, mas isso é óbvio. Todas estas são vozes, pensamentos e declarações que seriam inimagináveis há 6, 8 anos. Ou, para ir ainda mais longe, de acordo com um analista reconhecido internacionalmente, a força do soft power americano está em declínio. E os valores liberais hoje incorporam a corrupção, sexo, violência e, como tal, desacreditam a América e a modernização americana. Não teve uma sexualização da sociedade? Esse aí no Brasil não precisa nem falar, né? Olha que o cara tava. Olha a visão de mundo do cara em 2014. Mas vai. A gente tá no alicerce. E depois, a Open Society Foundation publicou um relatório. Isto aconteceu muito recentemente, em que analisa a Europa Ocidental e faz declarações como o fato da Europa Ocidental está tão ocupada a encontrar uma solução para a situação dos imigrantes que se esqueceu do trabalho e da sala de aula, basicamente isso. Ele tá criticando a pessoa, sabe? Falando que a zongueira tá lá. Não, meu Deus, temos aqui, né? Meu Deus, olha isso aqui, coitadinhos, os imigrantes. E aí a turma tá preocupada com isso. E não tá preocupado em gerar renda. Não tá preocupado com a educação. Se esqueceram. Se esqueceram os assuntos que deveriam ser para trabalho, emprego, dinheiro. Vamos deixar de lado. E aí, ele fala que esse novo mundo que estava emergindo no pós-2008 era um novo mundo, novos desafios, novos paradigmas. É o pós-globalização. E agora sim, a globalização não deu certo. E agora cada estado ia começar a trabalhar em busca de aumentar o seu poder de competitividade. Esse era um dos novos desafios. O Estado se destacar. E olha como hoje nós temos leis, regulamentações, a gente acabou de comentar sobre isso na Europa, que é para destruir a competitividade do agronegócio brasileiro. Aí ele fala, ó, há uma corrida em curso para encontrar o método de uma organização comunitária, o Estado que seja mais capaz de tornar uma nação e uma comunidade internacionalmente competitivas. Esta, senhoras e senhores deputados, é a explicação para o fato do tema mais popular no pensamento atual ser a tentativa de compreender como sistemas que não são ocidentais, nem liberais, nem democracias liberais e talvez nem mesmo democracias, podem, no entanto, tornar suas nações bem-sucedidas. Lá atrás, ele tá... Olha o que a gente vê hoje. O Lula sabota a margem equatorial. A comunada lá não tá nem aí, bicho. A comunada lá precisa petróleo, carvão, fábrica, indústria, E você fala, meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo no Ocidente? O que é que está acontecendo no Ocidente? O que o Tomás tá fazendo, óbvio. Tá explorando petróleo adoidado. E o Ocidente tá com esse papinho de maluco. E o cara tá falando, gente, olha só. Os países do Oriente, eles estão crescendo. Olha a ameaça que esses países se tornaram hoje. O país vermelho jamais teria chegado do tamanho que chegou. Nova rota da seda, isso, aquilo, outro. A Rússia jamais teria chegado onde chegou se o mundo ocidental tivesse nessas maluquices. Não teria. Criaram um problema. E o Orbán tava lá, cara, a gente tem que tentar entender. E ele fala, olha as estrelas da época. Singapura, Acumulada, Índia, Rússia, Turquia. E ele fala que a gente tem que tentar entender por que esses países estão dando certo. Por que a economia desses países está dando certo? Tentar compreender.
O que significa, ao mesmo tempo, que rompemos com os dogmas e ideologias que foram adotados pelo Ocidente e nos mantemos independentes deles. Estamos a tentar encontrar a forma de organização comunitária, o novo Estado húngaro, que seja capaz de tornar a nossa comunidade competitiva no mundo, grande corrida global nas próximas décadas. Em 2014, o Orbán já estava preocupado em criar um espírito nacional, uma identidade nacional, o novo Estado húngaro, a união da população em torno de um projeto de país. Tá começando a ficar bacana, eu sei, mas vai melhorar muito ainda tá no chão. O Orbán é um cara inteligente, eu estou surpreso. Isso aqui em 2014. Tivemos que afirmar que uma democracia não tem necessariamente de ser liberal. Só porque um Estado não é liberal, cara, ele não pode ser uma democracia. É daí que tiram a história que, o Orbán é liberal, é ditador. Ele tá falando, irmão, olha só, dá pra ser uma democracia sem ser liberal. E ele vai explicar. E pra pessoa de bom entendimento, de boa vontade, vai entender. E, de fato, também tivemos de afirmar e afirmamos que as sociedades construídas com base no princípio de organização estatal da democracia liberal serão provavelmente incapazes de manter a sua competitividade global nas próximas décadas. E, em vez disso, serão provavelmente reduzidas, a menos que sejam capazes de mudar a si próprias significativamente. O Orbán acertou, viu? Porque o Estado liberal ocidental pró-agenda verde tá de joelhos pro Oriente. De joelhos. Senhoras e senhores, o fato é, se encaramos os acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta a partir dessa perspectiva, então o que normalmente escolhemos como ponto de partida é o fato de, até agora, termos conhecido 3 formas de organização estatal. O Estado-nação, o Estado liberal e o Estado de bem-estar. É o welfare state, né? É o social-democrata. E a pergunta é, o que vem depois? A resposta húngara para essa pergunta é que a era do Estado baseado no trabalho está se aproximando. E o que ele quer falar com isso? A era da produtividade. Temos que valorizar quem produz bens palpáveis, telefone que seja, serviços. Não é o dos papéis, ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono. Não é o mundo da especulação. Ganhar dinheiro especulando. Não é isso, irmão. Não é. É trabalho, é produtividade. Queremos organizar uma sociedade baseada no trabalho, que, como acabei de mencionar, assume o ônus de declarar que não é liberal em caráter. E o que é que tudo isso significa? Isso significa que devemos romper com os princípios liberais e os métodos de organização social e, em geral, com a compreensão liberal da sociedade. Eu só quero dizer isso em relação a 2 dimensões por enquanto. Não quero entrar numa palestra longa, etc. tudo mais. No que diz respeito à relação entre 2 pessoas, olha que sacada interessante essa do Orbán agora. A relação entre 2 pessoas, o ponto de partida da organização liberal da sociedade se baseia na ideia de que temos o direito de fazer qualquer coisa que não infrinja a liberdade da outra parte. É sedutor essa frase, né? Você pode fazer tudo que não vai interferir na liberdade do outro. Liberal. Isso é bom ou é ruim? Parece bom, né? É sedutor. Só que ele colocou uma saca. O bicho é inteligente. Este é o princípio ideológico e ponto de partida sobre o quão o mundo húngaro foi construído nos 20 anos anteriores a 2010, em aceitação ao princípio geral na Europa Ocidental a propósito. No entanto, o demônio mora nos detalhes. Precisamos de 20 anos aqui na Hungria antes de conseguirmos determinar o problema de que, embora esta seja uma ideia extremamente atraente, não está claro quem vai decidir os limites além dos quais alguém está infringindo essa liberdade. Você é livre até incomodar alguém. E quem é que disse quando começa o incômodo? Porque hoje em dia tem gordofobia, tem 1001 fobias. Quem é que vai determinar o que é certo e o que é errado? Quem é que determina essa subjetividade? Os liberais? Aí o Orbán fala, E como isso não é dado automaticamente, alguém deve decidir.
E como não designamos ninguém para decidir, o que vivenciamos continuamente na vida cotidiana foi que o mais forte decidia. O que vivenciamos continuamente foi que os fracos foram pisoteados. Conflitos sobre a aceitação da liberdade mútua não são decididos de acordo com algum princípio abstrato de justiça, mas o que acontece é que a parte mais forte sempre está certa. É sempre o vizinho mais forte quem decide onde será a entrada da garagem, é sempre a parte mais forte, o banco que decide a taxa de juros dos empréstimos hipotecários e que altera a meio prazo, se necessário, e eu poderia continuar com a longa lista de casos em que indivíduos e famílias com defesas econômicas mais fracas experimentaram regularmente nos 20 anos anteriores. 2014, a agenda woke não está do jeito que está hoje. Mas como é que tá hoje? As relações familiares, o pai, pensão. Não tá uma loucura isso? Quem é que decide, né? Esse que é o ponto. E o Orbán fala, cara, não dá pra ser assim. Esse papel, não, a liberdade do outro. Alguém tem que decidir sobre isso. Esse caminho não vai dar certo. Em resposta a isto, sugerimos e estamos tentando construir a vida estatal húngara em torno dessa ideia que esse não deve ser o princípio sobre o qual a sociedade é construída. Isso não pode ser inserido na lei. Estamos falando de um ponto de partida intelectual agora. O princípio em torno do qual a sociedade húngara é organizada não deve ser que tudo é permitido desde que não infrinja a liberdade da outra parte, mas sim que não se deve fazer aos outros o que não se quer que façam a você. Essa frase vocês conhecem, né? É do mestre, JC. JC, Jesus Cristo. Não tem outro. Só ele. O maior dos maiores. E estamos tentando construir o mundo que chamamos de sociedade húngara em torno desse princípio no pensamento público húngaro, no sistema educacional e por meio do exemplo pessoal com o nosso próprio comportamento. Tradução. Irmão, a gente tem que construir uma sociedade pautada nos princípios cristãos. Estado laico. Pronto, vocês não ouviram, mas eu falei do Estado laico. Se olharmos para essa mesma ideia em relação à relação entre o indivíduo e a comunidade, porque estivemos falando sobre a relação entre o indivíduo e o indivíduo até agora, então vemos que nos 20 anos anteriores, a democracia liberal húngara, que se desenvolveu, foi incapaz de implementar muitas coisas. Eu preparei uma lista breve das coisas que ela foi incapaz de fazer. A democracia liberal foi incapaz de declarar abertamente e comprometer o governo predominante, inclusive, atrás de seus poderes constitucionais, a servir aos interesses da nação. O governo liberal, ele não serviu aos interesses nacionais. Não. Vocês são entreguistas, vassalos, colonos. E, de fato, desafiou a própria ideia da existência de interesses nacionais. É o Lula, quando fala que o mundo, temos que pensar na crise global. Crise global é o... Enfim, né? Espero que tenha cortado. É isso, a crise global, sabe? É o interesse nacional que tem que falar mais alto. Não comprometer o governo predominantemente em aceitar que os húngaros que vivem em todo o mundo fazem parte da nação húngara e tentar reforçar essa comunidade por meio do seu trabalho. A democracia liberal e o Estado liberal húngaro não protegeram os ativos da comunidade. Olha que engraçado, né? Tá parecendo que tá narrando o governo de FHC, que entregou a Vale, entregou diversas joias, que eram os estatais brasileiros a preço de banana para a turma do Soros. Deu de graça, basicamente. Assim, podemos afirmar com segurança que a democracia liberal também se mostrou incapaz de proteger os ativos da comunidade, né? O bem público, necessários para a autossuficiência da nação em comparação em relação aos outros estados da Europa. Olha os termos que o cara usa. Autossuficiência. Aqui tá ligado que quer ser soberano, você não depender de ninguém. O Estado liberal húngaro também foi incapaz de proteger o país de cair em dívidas. Olha aí o Haddad, os neoliberais do PT. Isso, aquilo, outro. O Haddad não tá fazendo uma política comunista. Só as políticas que todos os liberais aprovam. A Faria Lima adora o Haddad. Adora o Haddad. E finalmente não protegeu as famílias do país
E eu estou me referindo ao sistema de empréstimos em moeda estrangeira nesse caso. Também falhou evitar que as famílias caíssem na escravidão da dívida. Consequentemente, as eleições de 2010, especialmente à luz da vitória eleitoral de 2014, podem ser interpretadas com segurança como significando que na grande corrida global em curso para criar o Estado mais competitivo, os cidadãos da Hungria estão esperando que os nossos líderes, os políticos, encontrem, formulem, forjem um novo método de organização estatal húngara que, seguindo o Estado liberal e a era da democracia liberal, é claro, respeitando os valores do cristianismo. Tá achando ruim? Chora! O povo votou pra isso. Vai respeitar os valores cristãos. Ah, chore! 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 Chore na minha! Da liberdade e dos direitos humanos, que possam novamente tornar a comunidade húngara competitiva e que adire e complete as tarefas inacabadas e não realizadas que acabei de listar. Agora estou conhecendo um pouco do pensamento da Hungria, da direita da Hungria. Por isso que estão no poder também. Deve ter muito mais, né? Não é tão simples assim. Mas vocês entendem por que o Jamil Chad odeia a Hungria? Porque todo hongueiro odeia a Hungria? Porque todo mundo de esquerda odeia a Hungria? Porque dizem que é a extrema-direita, é o projeto mais avançado. Vocês estão entendendo por quê? O projeto mais avançado. O Jamil Chad falou, né, a Hungria. Vocês estão entendendo por quê? Olha a visão de mundo. Olha a profundidade, as preocupações que a galera tava de 2014. Mas os nossos deputados fazem marca d'água e lacram. Lacradores miseráveis. Os melhores do planeta. O que está acontecendo na Hungria hoje pode ser interpretado afirmando que a liderança política predominante hoje tentou garantir que o trabalho pessoal e os interesses das pessoas, que devem ser reconhecidos, estejam intimamente ligados à vida da comunidade e da nação. Cara, vamos fazer algo que a vida da pessoa, o trabalho dela, a produtividade, esteja conectada a um projeto de país. Vamos interligar, dar um sentido, uma identidade nacional. O cara bater para falar, eu sou húngaro. Eu sinto prazer, eu sinto orgulho do meu povo. E que esse relacionamento seja preservado e reforçado. Em outras palavras, a nação húngara não é simplesmente um grupo de indivíduos, mas uma comunidade que deve ser organizada, reforçada e, na verdade, construída. E, portanto, nesse sentido, o novo Estado que estamos construindo na Hungria é um Estado iliberal, um Estado não liberal. Ele não rejeita os princípios fundamentais do liberalismo, como a liberdade. E eu poderia listar mais alguns, mas não torna essa ideologia o elemento central da organização estatal, mas sim é uma abordagem nacional diferente e especial. Ou seja, é o seguinte, irmão, olha só, defender liberdade, liberdade econômica, gente, isso é o óbvio. É o óbvio. Isso é óbvio que vai ter. Agora, um negócio assim, vamos privatizar tudo, Estado... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Enéas falava muito bem disso. Eu não sou a favor de Estado mínimo, nem Estado máximo. Eu sou a favor do Estado suficiente. Suficiente. Nem mínimo, nem máximo. Suficiente. O que precisa. O governo Bolsonaro estava para mostrar que estatal estava dando lucro. Que muita coisa estava mudando. Pelo amor de Deus. Vamos aprimorar esse debate. Ideias liberal maluca que no final do dia não vai para lugar nenhum. E vocês viram no final do dia que todo liberal cortou para a esquerda. Todo liberal cortou para a esquerda, todo, sem exceção. A direita, ela foi capturada com esse discurso do liberal conservador, porque estava cansada de ver o PT roubar, e na cabeça dela, se vender tudo, o PT não rouba mais. Foi o que capturou a direita. E aí fica nela e não consegue compreender que pode ter outro caminho. E agora, devo falar sobre os obstáculos que devemos superar para tornar isso uma realidade. A relação entre político profissional e organizações não governamentais. Olha o obstáculo. 2014, o Obama falou, pra gente conseguir garantir a soberania nacional, um Estado cristão, com liberdade, a gente vai ter que vencer essa relação do político profissional e os zongueiros. Significa que o Estado, obviamente, deve ser supervisionado e liderado por alguém. Pelos líderes que foram devidamente eleitos. Não é para ser governado pela União Europeia, OMS, ONU, não. Quem foi eleito, que no Brasil não vale mais. Mas então, na periferia da vida estatal, sempre aparecem hongueiros. Agora, o mundo não governamental na Hungria pinta uma imagem muito peculiar. Porque, ao contrário dos políticos profissionais, um ativista civil comunidade é organizado de baixo para cima.
se sustenta financeiramente, é claro, voluntário. Em contraste, se olho para o mundo não governamental na Hungria, ou pelo menos para aquelas ONGs que estão regularmente sob os holofotes públicos, a que ganham destaque, está na Folha de São Paulo, na Globo, Artigo 19, Conectas, Vladimir Herzog, Greenpeace, WWF, e o recente debate sobre as bolsas da Noruega trouxe isso à tona, então o que eu vejo é que estamos lidando com ativistas políticos pagos. E além disso, esses ativistas políticos pagos são ativistas políticos que estão sendo pagos por estrangeiros. São ativistas que estão sendo pagos por um grupo de interesse estrangeiro específicos, sobre os quais é difícil imaginar que consideram tais pagamentos como investimentos sociais. E é muito mais realista acreditar que desejam usar esse sistema de instrumentos para aplicar influência na vida política húngara em relação a um determinado assunto em um determinado momento. Aí você agora entende o que eu mostrei no vídeo ontem da Anistia Internacional falando: o Orbán tá vindo aí, ó, lei anti-Soros. Anti-Soros, tava aí, ó. Soros aqui não, aqui você é pessoa não grata. Você não vai interferir no país. Você não vai sabotar a Hungria. Na Hungria, não. Aqui tem lei, aqui tem ordem, aqui tem os valores cristãos que vocês odeiam. E assim, se queremos organizar nosso Estado Nacional para substituir o Estado liberal, é muito importante deixar claro que não estamos nos opondo às ONGs. E não são as ONGs que estão se movendo contra nós, mas alguns ativistas políticos pagos que estão tentando impor interesses estrangeiros aqui na Hungria. Raoni Boca de Nescau, Macron, proíba Ferrogrão. País de Gales, proíba Ferrogrão. Não, amiguinho, não é assim não. É por isso que é extremamente justificando que o parlamento húngaro tenha formado um comitê para regulamentar, monitorar, registrar e tornar públicas as influências estrangeiras para que todos nós, inclusive você, possamos saber precisamente quem são os verdadeiros personagens por trás dessas máscaras. Uma iniciativa que até agora a direita no Brasil não tomou. Começar a ir para cima dessas ONGs. Tem que ter uma transparência, tem que começar a barrar a direita internacional. Acabou a festa. A única questão que resta, senhoras e senhores, mas não é da minha conta responder neste caso, é se devemos ter medo de uma situação em que qualquer coisa pode acontecer. Devemos ter medo ou devemos, ao invés disso, estar cheios de esperança? Tendo em vista que a ordem mundial atual não é particularmente do nosso agrado, acredito que seria melhor sentirmos que a era em que qualquer coisa pode acontecer, que está diante de nós, embora traga consigo incerteza para muitos e até mesmo para significar problemas, contém pelo menos tanta chance e oportunidades para a nação húngara. E então, ao invés de medo, isolamento, retraimento, recomendo fortaleza, pensamento adiante e ação racional mais corajosa para a comunidade húngara da Bacia do Carpatos e, na verdade, para toda a comunidade húngara espalhada pelo mundo. Pode facilmente ser o caso de que, já qualquer coisa pode acontecer, o nosso momento chegará. Obrigado pela sua atenção. A tradução não fica tão boa, né, que a tradução do Google. E assim encerrava o texto do Orbán. Olha a visão do mundo. Olha o que a direita na Hungria já estava pensando desde 2014, ideias, direcionamentos. A nossa direita brasileira tem que amadurecer, gente. É a chatice que eu falei do início lá, sabe? Tá mais preocupado com a fotinha do Macron do que o acordo que foi colocado na mesa, do que as coisas que estão avançando, do que a sabotagem da Ferrogrão. A gente tem que ser um pouco da estética, sabe? Da piadinha, do risinho. Beleza, se engaja, todo mundo gosta, né? De ficar pirraçando o petista. Mas a gente tem que resgatar o Brasil. O Brasil precisa ser resgatado. O Brasil foi sequestrado. Foi sequestrado. Nosso país foi sequestrado. A gente precisa resgatar ele. E a turma do Orbán tá no poder até hoje. Parece que o plano deles aí, pelo menos para continuar no poder, tá no certo, né? Eu não conheço muito mais a fundo. Mas vendo esse discurso, vendo no Brasil quem odeia o cara, vendo no mundo quem tá contra ele, parece que ele tá seguindo por um caminho bacana. Ou pelo menos ele propôs um caminho muito bacana. Se isso aqui, do que entrou em prática disso daqui, eu não tenho total conhecimento. Mas eu acho que ele sabe do que tava falando. Ele sabe muito bem do que tava falando. Exemplos aí que eu acho que pode inspirar a dita direita no Brasil. Que não tem que ser igual da Hungria, não tem que ser igual dos Estados Unidos, não tem que ser igual da Argentina, não tem que ser igual da Espanha, do Portugal. Tem que fazer similar em buscar a nossa identidade nacional, o brasileiro. Nós somos um povo diferente dos outros.
Ninguém vai conseguir dar solução pra gente. Ninguém vai conseguir dar solução pro Brasil. Cabe a nós. Temos que ir lá achar o caminho. O nosso. Mas pra isso a gente tem que realmente aprofundar, melhorar o nível do debate público, entender mais o que tá acontecendo, tentar entender, cara, como agir pra resolver as coisas. Eu sei que já tá com a hora em 5 aqui, mas pra terminar com as duas notícias aqui interessantes, nem vou falar daqueles da esquerda, deixa pra falar isso amanhã, mas veja como são as coisas. Eu acho que a gente deve voltar a falar isso hoje, porque a própria nota fala, essa nota fala, mas a seguir, eu nem coloquei o parágrafo aqui, que esta pesquisa do Paraná deve ser divulgada na íntegra hoje. Pesquisa encomendada pelo PP traz Michele Bolsonaro empatada com Lula. Ciro Nogueira, presidente do PP, jogou no ventilador um trecho de uma sondagem encomendada pelo Paraná Pesquisa, analisa que não é negligenciável o potencial eleitoral de Michele Bolsonaro no embate direto com Lula. Tá aqui, ó. Para além dos ataques e das manchetes escandalosas, existe a verdade. E a verdade é que o brasileiro sempre ficará do lado certo da história. Michele Bolsonaro empatada tecnicamente com Lula e a margem de crescimento é grande. Ela cresceu a 7 pontos desde o último levantamento. Lula 44,5, ela 40,4. E o Lula segue desidratando. E o Ciro Nogueira postou essa daqui. Também. Bolsonaro, 41,7. Lula, 41,6. Bolsonaro na frente. Independente de qualquer coisa, Michele Bolsonaro tanto faz pra mim no final do dia. Tô preocupado com Jair Messias Bolsonaro. O que eu vejo é o seguinte. O Brasil tá daquele jeito. Vocês conhecem os atores políticos do Brasil. O Jair tem grandes problemas diante dele. Mas o mundo tá mudando muito. E cada vez mais rápido e de forma mais intensa. Eu não sei o que vai acontecer depois da eleição americana, mas é inegável que a eleição americana vai repercutir no Brasil. Seja o Biden, seja o Trump, quem vencer vai ter repercussão. Isso significa que o Bolsonaro vai estar livre, vai ser solto, vai ser preso, não vai ser preso, vai fazer isso, vai poder disputar. Não faço a mínima ideia. Sei que pode influenciar. De coração, falando com certa. Assim, sem tentar deixar um lado torcedor falar mais alto, eu realmente acho que ainda existe a possibilidade de Bolsonaro ser candidato em 2026. De coração mesmo, mesmo pra vocês aqui, de forma sincera, honesta. Eu realmente acho isso. Realmente acho isso. O Brasil, gente. O Brasil tem de tudo. A gente vai ter uma configuração diferente do TSE. Será que a turma vai conseguir ou vai querer peitar o sistema, etc, tudo mais? Não faço a mínima ideia. Sei que vai estar diferente a composição de forças. E sei que o governo Lula tá muito errado, tá dando muito errado. Muito errado. Tá dando muito errado. Então pode querer emplacar alguém, né? E só roubar o espólio de Bolsonaro. O que eu sei é que independente de quem for o candidato, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, o meu papel de cidadão brasileiro, eu quero em 26 tá melhor do que eu tô hoje. Eu quero poder, em 1º de janeiro de 2027, com o fim do governo petista, tá pra noticiar, trazer informação e também sabe, poder contribuir assim, mostrando algumas coisas, ajudar nesse aprimoramento da direita, pra gente, enquanto brasileiros, enquanto pessoas na direita, ajudar a ter um programa, a ter um direcionamento, poder fazer realmente, assim, cobranças que fazem sentido, cobranças que são palpáveis, são, né, mensuráveis, não são cobranças irreais que a gente quer, assim, cara, fala assim, não, cara, é impossível, o que vocês estão pedindo é quase impossível. Sabe assim, tá pedindo limite mesmo. Fala, cara, isso aqui dá pra fazer, vamos colocar pressão pra ajudar, fazer que o Brasil seja o país que nós esperamos que ele seja. Pode estar aqui junto todos vocês. E, assim, a gente feliz da vida vendo o país entrar no trilho. Não é sobre derrotar Lula, não é sobre o PT. Não, bicho, tô nem aí pro PT na real. Eu quero saber do Brasil. Eu tenho que avançar. Eu sei que o PT vai atrapalhar o tempo inteiro. Mas dele atrapalha, beleza. Vamos fazer um embate político, o que a direita faz. E uma vez que a pessoa acorda pra isso, ela não volta mais a dormir, gente. Tem hora que eu me pego assim, com as ideias. Eu me perguntar, qual é o caminho certo? Eu não sei.
sei qual é o caminho certo, assim, real das coisas, em termos de ideias econômicas. Mas, quando eu vejo a Mira Leitão mentindo, quando eu vejo a Daniela Lima mentindo, quando eu vejo o que a Rede Globo faz, eu sei que não é birra minha. Eu sei que não é pirraça, sabe? É um ódio assim sem sentido da Globo. Não é, pô. Eu vejo o que tá acontecendo. As pessoas veem. As pessoas sabem o que são abusos. Poxa, quando a gente vê alguém passando pano pra um criminoso, chamando de suspeito, tripudiando das vítimas. Cara, eu posso eu não saber a solução econômica do Brasil, mas eu sei que eu tô do lado certo. Porque eu ainda tenho dentro de mim a capacidade de entender o óbvio e o básico. Eu ainda não perdi a minha humanidade. Eu não perdi. E eu não vou perder. Eu não vou perder minha humanidade. Sabe? Eu não vou me corromper minha alma com uma Miriam Leitão. Não, pô. Não. Não. Mas não mesmo. E aí eu trago até o que eu falei do Felipe Barros. Eu não sei se o projeto do Felipe Barros é perfeito, mas é um cara que eu olho e eu sei que tem um coração certo. Coração certo. Um coração bom no lugar certo. Coração bom no lugar certo. Se a gente errar, vai ser aquele erro tentando acertar. Porque a gente quer um Brasil melhor. Já a turma da esquerda quer o quê? Poder, dinheiro, destaque, passear na ONU, ganhar prêmio Nobel. Ninguém liga pro Brasil. Ninguém liga pro pobre, pra vítima, pras famílias, ninguém liga, pô. Ninguém liga. Então se a gente pode propor coisas que não pode dar certo, pode ficar, mas fizemos com o coração no lugar certo. Isso importa muito. O cara lá de cima tá vendo. Tá, mas tá, não tem dúvida que ele não tá vendo. Se não der certo aqui, pelo menos lá de lá, quando a gente chegar, fala, não, mano, vocês fizeram pelo certo. Valeu a pena, pode entrar. Tá com voucher aí, pode curtir aí. Vai morar no céu, tá de boa, tá tudo garantido. Então, vamos, gente. Juntos. Eu acho que a gente já conseguiu aprimorar o debate muito. Eu já teve a vitória. Eu fiquei muito feliz com aquela menção na nota do Globo, falando, olha, que eu tava mostrando, né, coisas que os portugueses estavam fazendo, né, projetos que podiam ser aplicados no Brasil para melhorar, a gente avançar aqui, aprofundar o debate. Eu vejo na rede social um outro falando, pô, a gente tem que discutir um par de país, etc. Já tem essa discussão, essa interessante necessidade. Uma hora ele vai brotar, ideias vão brotar, caminhos vão brotar. E a única coisa que eu peço realmente de vocês, mais uma vez sendo chato, é se empolgue com meme, compartilhe meme, etc, tudo mais, mas nunca fique preso apenas ao meme. Nunca fique preso apenas ao meme. Vá atrás da notícia, do fato realmente importante. Se preocupe mais com a Ferrogrão do que com os memes do Lula com o Macron. Sabe, o meme com o Lula é estética, não muda nada. Mas a Ferrogrão é o nosso país ficando para trás. É o nosso país ficando menos competitivo. Essa é a palavra. A Tereza Cristina usou, o Primo Valério usou, o Amazônia Azul usou. É o que o Orbán tava falando desde 2014. A gente tá num novo mundo. A gente tem que ir atrás da nossa competitividade. Destacar o Brasil. O Brasil. O Brasil. E é isso. Ficou o meu trabalho. Se quiser um pouquinho mais, pode estar no canal. Tem um Tony Valeu. Tem uma inscrição. E tem o Atlas Brasileiro. Onde tudo está sendo registrado. O projeto 2025 tá na nota de janeiro, né? O de Portugal vai entrar agora no de março. Junto com esse daqui. E o de fevereiro sai agora dia 15, né? 14º livro da Era Lula. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse pedaço. Eu acho que é importante mais pessoas começarem a se questionar sobre nossos rumos. Entender que podemos ser mais do que nós somos. E deixa aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!